O rock é rebelião, energia, juventude eterna. Mas algumas bandas fizeram algo ainda mais extraordinário. Sobreviveram às mudanças de moda, às crises internas, às tragédias e às revoluções musicais. Atravessaram décadas inteiras sem perder identidade. Este é o ranking das 10 bandas de rock mais longevas de toda a história. Grupos que não apenas fizeram história. Eles são a história. Número 10. Metallica. Formados em 1981, o Metallica atravessou mais de 4 décadas de transformações musicais. Do thrash feroz do início até os álbuns mais experimentais, a capacidade de se reinventar foi fundamental. Superaram a morte de Cliff Burton, tensões internas e mudanças de formação. Ainda assim, continuam aqui, lotando estádios no mundo todo. Souberam evoluir sem perder a identidade. O som se tornou mais maduro, mas a energia permanece intacta. Cada turnê demonstra que o poder não tem idade. São a prova de que o metal pode ser eterno. Venderam milhões de discos em todos os continentes, transformando um gênero de nicho em fenômeno global. Álbuns como Master of Puppets e o Black Album marcaram épocas diferentes da carreira. A disciplina no palco é quase militar, precisa e devastadora. Cada riff de James Hetfield é reconhecível após poucas notas. Lars Ulrich guiou a banda até nas decisões mais controversas. Enfrentaram críticas, experimentações arriscadas e momentos de crise pública. Mas a capacidade de resistir ao tempo os torna uma das realidades mais sólidas e longevas do rock moderno. Número 9. Santana. Desde 1966, o projeto liderado por Carlos Santana une rock, blues e ritmos latinos. Atravessaram épocas completamente diferentes, do rock psicodélico aos anos do pop global. Nos anos 90, viveram uma segunda juventude, com colaborações internacionais. A força está na identidade sonora imediatamente reconhecível. Guitarra quente, espiritualidade e ritmo. Santana não é apenas uma banda, é uma ponte entre culturas musicais e continua tocando com a mesma intensidade de décadas atrás. Carlos Santana transformou a guitarra elétrica em um instrumento quase místico. A estreia em Woodstock os projetou na história do rock internacional. Cada fase da carreira soube dialogar com o público do momento. Colaboraram com artistas de gerações e gêneros diferentes, sem perder a autenticidade. O componente latino nunca foi moda, mas uma raiz profunda. Os shows são experiências coletivas feitas de ritmo e transcendência. Uma longevidade construída sobre fusão cultural e constante pesquisa sonora. Número 8. U2. Nascidos em 1976, o U2 permaneceu junto com a mesma formação por quase meio século. Um fato raríssimo no mundo do rock. Atravessaram o pós-punk, o rock épico dos estádios e a experimentação eletrônica. Cada década teve o seu U2. A voz de Bono e a guitarra atmosférica de The Edge tornaram-se icônicas. Souberam mudar de pele sem perder coerência. Uma longevidade construída sobre visão artística e unidade interna. Álbuns como The Joshua Tree e Achtung Baby definiram épocas completamente diferentes. Conseguiram reinventar o próprio som sem trair a identidade espiritual. As turnês estão entre as mais espetaculares e tecnologicamente avançadas da história do rock. Sempre combinaram música e engajamento social, com grande visibilidade global. A química interna permaneceu surpreendentemente estável ao longo do tempo. Pouquíssimas bandas podem ostentar uma continuidade criativa tão longa,
e isso os torna um dos casos mais sólidos de longevidade na música contemporânea. Número 7. ZZ Top. Formados em 1969, mantiveram a mesma formação por mais de 50 anos. Um recorde quase irrepetível no cenário do rock. A mistura de blues texano e rock essencial os tornou imediatamente reconhecíveis. Barbas lendárias, groove poderoso e riffs minimalistas, mas eficazes. Atravessaram os anos 70 com solidez, os 80 com vídeos icônicos e os anos seguintes com coerência absoluta. Nunca perseguiram tendências, consolidaram a própria marca. Mesmo após a perda de Dusty Hill, o espírito continua. São a demonstração de que simplicidade e identidade podem garantir uma carreira longuíssima. O som é construído sobre poucos elementos, mas usados com precisão cirúrgica. Cada faixa é reconhecível após poucos compassos de guitarra. Transformaram a imagem em um elemento narrativo poderoso. O público sabe exatamente o que esperar, e isso cria fidelidade ao longo do tempo. A carreira foi constante, sem picos repentinos e sem quedas dramáticas. Uma estabilidade rara em um gênero muitas vezes dominado pelos excessos. Uma das histórias mais coerentes e longevas do rock americano. Número 6. Iron Maiden. Desde 1975, levam pelo mundo um heavy metal teatral e ambicioso. Mudanças de vocalista, evoluções sonoras e turnês gigantescas. Ainda assim, a máquina Iron Maiden nunca parou. A mascote Ed tornou-se um símbolo global. A banda soube crescer sem perder potência. Cada novo álbum demonstra maturidade composicional. Estão entre os poucos a lotar estádios após quase 50 anos de carreira. O retorno de Bruce Dickinson marcou uma nova fase de estabilidade criativa. As composições tornaram-se mais longas, articuladas e narrativas. Steve Harris manteve uma direção artística firme. Os shows são verdadeiros espetáculos cenográficos, cuidados em cada detalhe. O público inclui gerações diferentes, dos fãs históricos aos mais jovens. Nunca suavizaram o som para perseguir o mercado. Essa coerência os tornou uma das realidades mais sólidas e longevas do heavy metal mundial. Número 5. Aerosmith. Desde 1970, encarnam o espírito selvagem do rock americano. Atravessaram excessos, crises pessoais e separações temporárias. Mas sempre voltaram. Steven Tyler e Joe Perry representam uma das duplas mais icônicas do rock. Nos anos 90, conquistaram uma nova geração. A longevidade é feita de quedas e renascimentos, e isso os torna ainda mais lendários. Sobreviveram aos anos mais destrutivos do rock com uma resiliência surpreendente. Álbuns como Toys in the Attic e Pump marcaram momentos-chave da evolução. Souberam se adaptar às mudanças do mercado sem perder a marca blues rock. A voz rouca de Tyler permaneceu um selo distintivo por décadas. Os shows sempre foram sinônimo de energia e espetáculo. Atravessaram várias gerações, mantendo uma forte identidade americana. Uma carreira com mais de meio século construída sobre talento, risco e capacidade de se reerguer. Número 4. AC/DC. Desde 1973, o som permaneceu fiel a si mesmo. Riffs diretos, energia pura e zero compromissos.
superaram a morte de Bon Scott e a perda de Malcolm Young. Ainda assim continuaram a dominar os estádios. A fórmula é simples, mas poderosíssima. As CDC não perseguem modas, ignoram-nas e justamente por isso resistem ao tempo. Número 3. Deep Purple. Formados em 1968, estão entre os pioneiros do hard rock. Mudaram de formação muitas vezes. Ainda assim, a marca Deep Purple sobreviveu a cada transformação. Atravessaram separações e reuniões. A contribuição para o rock é fundamental. Ainda hoje lançam música e sobem ao palco. Uma longevidade construída sobre a capacidade de adaptação. Antes de chegar ao pódio final, se você ama o rock internacional e quer conteúdos aprofundados como este, inscreva-se no canal. Aqui celebramos as lendas que tornaram essa música imortal. Número 2. Judas Priest. Desde 1969, estão entre os pilares do heavy metal. Definiram uma estética e um som. A voz de Rob Halford ainda é poderosa. Enfrentaram mudanças de formação e momentos difíceis, mas a identidade nunca desapareceu. Continuam gravando e fazendo turnês. Uma longevidade fundada na disciplina e na fidelidade ao metal. Número 1. The Rolling Stones. Desde 1962, encarnam a própria essência do rock. Mais de 60 anos de carreira. Turnês mundiais, álbuns históricos e uma presença de palco ainda impressionante. Atravessaram gerações inteiras. Cada época teve os seus Rolling Stones. A energia no palco desafia o tempo. Não são apenas uma banda longeva, são o símbolo vivo da duração no rock. Enquanto subirem a um palco, o rock nunca envelhecerá.